GJR Entrevista. Oferecimento: Sesc, Churrascaria Garfo e Bombacha. Estamos de volta, 8h29, e mais um bloco do GJR Entrevista para Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, e a Churrascaria Garfo e Bombacha. A Copa do Mundo é na Garfo e Bombacha. Comprando a Noite Gaúcha, você ganha um chopp no primeiro jogo do Brasil, no dia 13 de junho, já em imagens. Neste segundo bloco do GJR Entrevista, a Juliana Fisch, que é coordenadora da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Gramado, para falar sobre uma audiência pública bem importante que aconteceu recentemente, né, Juliana? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Cabelinho. Bom dia aos ouvintes. Vamos falar um pouquinho aí da Defesa Civil, né? A gente apresentou quarta-feira passada, o novo plano de contingência do município de Gramado, e foi uma audiência muito produtiva, porque o objetivo é a gente trabalhar e fazer uma construção coletiva mesmo, né? Envolver os órgãos, tanto a sociedade civil, né, como os órgãos governamentais e a população em geral, para a gente construir, né, de forma conjunta aí as ações preventivas e preparativas para os eventos climáticos, né? As situações de emergência aí, elas passaram a fazer parte da nossa vida, né? Os eventos climáticos vieram para ficar, então é muito importante que todos estejam alinhados, né, com as suas ações, e foi muito produtivo, foi muito boa a audiência, e é importante mesmo a comunidade saber que estamos todos nos preparando, né, e pensando estratégias para que a gente precisa estar realmente pronto, preparado, se caso vier o tal El Ninho, né, o super El Ninho, como tem se falado, né. Então, a gente deixou, após a audiência pública, a gente deixou aberto o plano de contingência à disposição para consulta e envio de sugestões. Encerrou ontem, né? Ontem era o último prazo. Nós recebemos sugestão ali, e agora a gente vai analisar para ver o que cabe mesmo acrescentar no nosso plano. E na sequência ele é encaminhado para aprovação do prefeito. É emitido um decreto e aí ele fica à disposição, vai ficar no site da prefeitura. Nós estamos construindo um portal da Defesa Civil, então para que facilite, né, que as pessoas tenham acesso, e vai estar lá à disposição para que todos façam a leitura. A gente quer também colocar como se fosse um resumo, né, informações mais importantes, e aí fica à disposição da população. Até sobre tudo que tu estava falando, né, a gente conversava fora do ar, que Gramado sofreu muito com eventos climáticos, não apenas, né, no fatídico maio de 2024, né? Antes disso, Gramado já tinha sofrido algumas consequências. Como que vocês estão trabalhando desde então, né? Porque, obviamente, o maior evento, infelizmente, acabou sendo em maio. Mas, antes disso, Gramado sofreu com algumas contingências, né? Como que vocês estão trabalhando tudo isso e como que está a visão da população de Gramado sobre essas demandas, né? Porque a gente sabe que tem coisas ainda para serem resolvidas, coisas que acabaram de ser anunciadas, que vão ser resolvidas. Como está a questão da população de Gramado em relação ao trabalho de vocês? A gente percebe que muita coisa mudou realmente, né? Até 2023, quando a gente começou a sofrer realmente, né, com as chuvas, a própria Defesa Civil, ela era praticamente inexistente, né? Ela era um coordenador apenas, não tínhamos sede, não tinha equipamentos, viaturas, nem nada, né? E aí, então, o prefeito Nestor entendeu a importância realmente da gente ter uma estrutura e abrir o espaço para que isso fosse construído. Então, a gente passou a ter uma sede própria, a gente contou com agentes contratados lá em 2023 mesmo, o prefeito autorizou a contratação de agentes, e aí foi muito bom, porque quando chegou maio a gente estava com uma equipe boa, né, para poder atuar. E eu entrei na Defesa Civil particularmente no auge da calamidade. Eu entrei no meio do caos, né? Eu era secretária adjunta de Cidadania e Assistência Social. E acabei assumindo por uns problemas internos que a gente sofreu durante a calamidade. E a gente vem trabalhando, então, na recuperação desses eventos, dessas chuvas, e ao mesmo tempo na prevenção e na preparação. Então, é um ciclo, né? A Defesa Civil, ela é regulamentada por uma lei federal, a 12.608, e a gente vem
E lá a lei estabelece que a gente deve trabalhar nas 5 fases do desastre, né? Então é prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação. Só que a gente não trabalha isoladamente, né? Então tu vai trabalhando esse ciclo, né? A gente trabalha já a resposta, emendando na recuperação, já na prevenção, na preparação. Então a gente está nesse ciclo. E muitas ações que a gente vem desenvolvendo ao longo desse tempo, né? De 24 para cá, a gente conseguiu se aproximar muito da comunidade. Então a gente vem fazendo o cadastramento das famílias que residem nas áreas de risco, porque nós pulamos de 8 áreas de risco para 68 áreas de risco. Caramba, meu Deus. Né? Conforme a cartografia do risco geológico que o Serviço Geológico do Brasil entregou para nós no final de 2024. Então, através desse documento, a gente pôde identificar que nós pulamos, né? A última cartografia tinha sido em 2015, onde a gente tinha 8 áreas monitoradas. Então, passamos a 68. E a gente vem cadastrando essas pessoas. A cartografia ela apresentou 9.728 pessoas residindo em área de risco. Mas a gente percebeu que a forma com que o Serviço Geológico do Brasil fez esse levantamento, ele não é efetivo, não é totalmente efetivo e consistente, porque eles fazem análise por imagens de satélite. Então, eles enxergam aquele telhadinho e calculam que mais ou menos, em média, 4 pessoas residem ali. Mas a gente indo em loco, a gente identifica que não é casa, nem tudo é casa, é galpão, é garagem. Então a gente já chegou em locais que estava previsto 16 pessoas morando e na verdade tinha 4. Então esse cadastramento que a gente está fazendo, principalmente, nós começamos nas áreas de interior, a gente tem se aproximado muito. Então, nesse momento, a gente faz o cadastro, pega as informações, passa orientações, fala sobre aquela área que a pessoa está morando, fala da importância da prevenção, de acompanhar os nossos alertas. Então, isso mudou, a gente tem percebido uma outra... aos poucos, né, vem mudando essa cultura de achar que a defesa civil ela só serve para ir lá na hora que está acontecendo o desastre. E não, nós somos amigos, né? A gente está aqui para ajudar, para trabalhar na prevenção. Então, a gente tem sido muito bem recebido. Eu acho que com tudo que a gente construiu também ao longo desses 2 anos aí, nós buscamos nos estruturar. Hoje a gente tem uma viatura 4x4. Ontem nós ganhamos uma Starlink do Vale das Montanhas. Uma Starlink para colocar na viatura. A ideia é que no momento que a gente não tenha luz e internet, a gente consiga fazer um socorro e tendo comunicação. Então a gente também está recebendo muito apoio dos empresários. A gente tem conseguido muita ajuda, né? Então isso demonstra que a relação mudou. Isso para nós, a gente fica muito feliz e muito satisfeito porque o objetivo é esse, né? A gente também tem trabalhado com ações educativas, né, ido nas escolas, projeto Agente Mirim, Defesa Civil na escola, então muda muito. Deixa eu te fazer uma pergunta, quando tu me falou que saíram de 8 áreas, área de risco, você fala isso, para 68, obviamente muitas pessoas são impactadas com essa informação. Como que reage a maioria? Tem gente que tu chega e diz, olha... A situação da tua casa é X, se chegar no X mais Y, infelizmente tu vai te retirar. A gente sabe que muitas pessoas são resistentes a isso. Continua ou após essa série de eventos as pessoas estão mais flexíveis e entendendo que uma realidade pode virar perigosa, não apenas para os bens dela, mas para a vida dela? Isso também tem mudado, ainda bem, né? A gente sentiu e sofreu muito com a resistência das pessoas em 24, mas... E não só com o que aconteceu em Gramado, né? As pessoas estão vendo o que está acontecendo em outras cidades, no mundo, né? A gente tem percebido. Então, a gente sente que as pessoas estão mudando, né? Claro que é muito ruim, a gente entende de eu ter que bater na tua casa e dizer, tu tem que sair. Meu Deus, e tudo que eu construí vai ficar para trás? Nesse momento, sim. Porque o objetivo da gente é primeiro preservar a vida. Depois a gente, né? Claro que a gente não quer que aconteça, mas a gente precisa te preservar. E a gente percebe que as pessoas estão começando a entender, elas também estão buscando a informação. Né? Elas sentem que realmente eu preciso preservar a minha vida. E a gente sentia, logo depois ali de 24...
a gente chegava no interior, até para fazer um cadastramento, fazer uma vistoria, um monitoramento, as pessoas se escondiam da gente. Elas entravam para dentro de casa e fechavam as portas. Meu Deus, essa gente vai vir de novo e me tirar de casa. E com essa construção, aos poucos, essa aproximação da comunidade, não. Hoje eles nos recebem de braços abertos, eles ficam felizes em saber que a gente está preocupado com eles, né? A gente quer realmente preservar a vida, estamos aqui para ajudar. Então a gente... sempre vai haver a resistência, isso faz parte, né? Mas mudou bastante e isso facilita o nosso trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Muita gente está nos escutando e daqui a pouco, será que eu tô numa dessas áreas de risco? Será que não me visitaram, né? Provavelmente vocês devem ter feito tudo isso. Mas onde a gente consegue mais informações sobre o trabalho de vocês, sobre quais lugares, daqui a pouco, quais localidades estão na área de risco? A pessoa daqui a pouco tá vindo morar para cá, a gente sabe que o fluxo é contínuo de pessoas que vêm morar na nossa região. Como uma pessoa consegue saber de detalhes como esses? A cartografia, ela é disponível no site do Serviço Geológico do Brasil. Existe um mapa interativo, um mapa online, que é o nosso mapa oficial. A gente consegue baixar um aplicativo, né, chamado Prevenção SGB, onde tu tem isso na mão. Na mão. Aplicativo então, Prevenção SGB. Isso. Então, é um aplicativo do Serviço Geológico do Brasil e também tem o portal dele, o Geoportal do Serviço Geológico do Brasil. E a gente identifica, consegue ver todas as áreas que estão em vermelho e amarelo, né? São as áreas que estão mapeadas como de risco. Tu clica em cima da área e ele te dá todo o descritivo do que aconteceu naquela área, quais são as sugestões que o Serviço Geológico do Brasil apresenta para aquela área. No aplicativo, ele é muito interessante porque a gente pode indicar se eu identifico alguma área. Então, se a gente está percorrendo no interior e eu vejo que tem uma área ali que já teve uma movimentação de solo, é próximo à residência, eu abro o aplicativo e ela não está mapeada, eu informo o Serviço Geológico. A gente consegue, inclusive, colocar ali e numa futura, uma nova vistoria deles, uma nova análise, aquilo pode ser incluído, né, na nova cartografia. Então, a gente tem recomendado muito para as pessoas baixarem o aplicativo, o celular está ali, né, muito mais fácil do que entrar no portal, e até porque ele é interativo, e é o que a gente tem utilizado como ferramenta oficial para as nossas análises também. Que legal. Deixa eu perguntar para a Juliana com relação à atuação da Defesa Civil. A gente percebe assim que é fundamental e atua muito no pós-ocorrências, né? Também nesse trabalho que a Juliana comentou, de ir nas casas agora, mas com relação ao planejamento, por exemplo, teve aquele episódio daquele empreendimento que começou a rachar em Gramado e tal. A questão do planejamento desses novos empreendimentos, que o que mais tem surgido são novos empreendimentos. Existe também um parecer, uma atuação da Defesa Civil dizer, ali pode, ou ali então a zona de risco não pode, ou a Defesa Civil acaba atuando mais no pós-ocorrências? Como é que é essa questão pré? É muito importante o nosso trabalho vinculado com Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Né? Provavelmente tem um plano diretor que tem algumas previsões sobre isso. Né? Então, essa cartografia, né, essas áreas de risco, elas têm que conversar com o plano diretor. Então, está sendo feito, sim, revisões, né? Está sendo feita uma revisão no plano diretor, até para buscar novas exigências na hora da aprovação dos projetos, né? Então, sim, a Defesa Civil, quando é acionada e é solicitada por essas secretarias, a gente dá a nossa opinião, nosso parecer, mas essa cartografia, como ela é pública, então, facilita também lá o engenheiro, na hora que está fazendo um levantamento, está fazendo um projeto, um construtor, um empreendedor que tem uma área, ele consegue já de imediato consultar onde que ele está indo e fazer o investimento, né? E quando já isso estou falando antes ali na parte de aprovação de projetos e elaboração de projetos, mas vamos supor que a gente já tem um empreendimento em andamento. A gente tem casos onde, às vezes, não era uma área de risco, não tem previsão, é um empreendimento aprovado e daqui a pouco começam a acontecer situações, como a gente já teve, de, olha,
está começando a deslizar, movimentou aqui. Então, nós atuamos em conjunto com a Secretaria de Planejamento. Importante. Então, nós somos acionados, nós vamos ao local, os fiscais do planejamento vão junto, a gente verifica como é que está o projeto, se ele está de acordo, porque às vezes ele pode estar sendo executado não de acordo com o projeto. também, né? Se é necessário fazer notificação ao empreendedor, a gente faz, planejamento também. Então, essa atuação conjunta ela é fundamental nesse tipo de atividade. Ainda sobre a atuação conjunta, vou trazer aqui a pergunta do nosso ouvinte, o André Derrai, que eu adoro ele, porque ele interage em todos os entrevistados que tiver aqui. Ele, que maravilha. Com propriedade, né? com propriedade. Ele Perguntas pergunta, pertinentes. interage, olha só. Existe uma integração com a Defesa Civil de Canela? São unidas no sentido de atuarem em conjunto? Ah, boa pergunta, né? Eu até quero mandar um grande abraço para minha amiga Fernanda Saibit, da Prefeitura de Canela, o Carlos Buzin também, que estão à frente da Defesa Civil de Canela. Nós sim estamos trabalhando muito unidos, pós-eventos climáticos também, houve uma união muito grande entre os municípios, né, na nossa região. Então, nós temos, inclusive, nós participamos da Oficina Regional de Proteção e Defesa Civil. O que acontece, né? Municípios da Serra, Vale do Paranhana, Altos Sinos, eles se uniram, mas isso já faz 15 anos já que se trabalha numa união de esforços entre esses municípios, onde mensalmente a gente se reúne, cada mês numa cidade diferente. Nós temos uma coordenação voluntária do Coronel Cláudio Rocha. Ele é coronel da reserva da brigada e já atuou muito em defesa civil, um estudioso em defesa civil. Então, a gente se reúne todo mês para discutir políticas, para a gente fazer capacitação, planejamento. Então, essa atuação de São Chico, Canela, Gramado, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, ela é coletiva. Então, a gente tem trabalhado muito em conjunto. Canela ainda... precisa ainda construir mais ferramentas, mas a gente tem se unido muito. Essa semana eles estão fazendo o primeiro fórum também de meio ambiente. Amanhã a Fernanda e o nosso Coronel Souza, que é o coordenador regional de Defesa Civil, vai estar amanhã ali na UX. Nós estaremos juntos. A Fernanda esteve na apresentação do nosso plano de contingência. Então, sim, a gente tem trabalhado muito próximo e construindo políticas em conjunto. Tá respondido, então, a pergunta aí do André Derrai, que pra fechar tem mais uma, essa é muito legal. Olha só, a Cristina Bianchi comentou aqui, ó, bom dia, Cabelo e Léo, tudo bem? Nós somos acometidos em 2024 com o deslizamento de terra em nossa residência na linha Quilombo, e a Juliana, mesmo em meio a todo o caos, foi super atenciosa conosco. Esse cuidado também na hora do caos é muito legal, né? Parabéns. Obrigada. Já em nome da Cristina aqui que trouxe esse depoimento. Cris, eles sofreram muito com isso, né? Eu acompanhei pelas redes sociais que eles passaram, e não foi fácil, como não foi fácil para centenas de pessoas aqui na região. Né? E a gente até está acompanhando a área deles ali, né? Foi uma solicitação dela. Semana passada meu colega esteve lá fazendo sobrevoo de drone para a gente entender um pouco, porque é aquela movimentação de solo, né? Houve a movimentação, mas a gente não sabe até que ponto pode continuar movimentando, né? Uma coisa meio silenciosa, né, que acontece Com no certeza, solo, né? com certeza. Então a gente tem trabalhado nesses monitoramentos dessas áreas, né, do interior que e assim, é muito técnico também, né? Nós ainda, na equipe da Defesa Civil, nós ainda não temos técnicos em geologia, técnicos em engenharia, a gente ainda está construindo e buscando isso, né? Então dificulta um pouco o nosso trabalho, a gente fica um pouco dependente disso, né? Mas eu tenho um coordenador de monitoramento e alerta, que é o Ian. Ele era agente desde 2023, agora eu digo que ele foi promovido a coordenador, né? Mas ele está buscando muita formação nessa área. E como a gente conseguiu o drone, com recursos da Sicredi, o ano passado, a gente adquiriu um drone de alta precisão. É um drone que consegue fazer um mapeamento, ele está fazendo ortofotos para que a gente consiga comparar com imagens de satélite, né? Então, a gente tem trabalhado, a gente continua, sim, dando muita atenção a essas áreas, porque são delicadas mesmo, né? E as pessoas não têm para onde ir. Sim.
Essa é a A realidade. gente não tem, com todas essas difícil áreas ter um de plano B, risco, né? Então a gente precisa trabalhar com monitoramento e alerta. É o que a gente precisa hoje focar. Olha, bate-papo sensacional, fundamental, eu diria, né? E não à toa, né? Movimentou aqui também o nosso WhatsApp, pessoal interessado nesse tema tão pertinente que a Juliana nos trouxe hoje. Muito bacana, parabéns à Defesa Civil de Gramado, que a gente tem percebido numa atuação fantástica. E portas aqui do clube sempre abertas. Acho que a Juliana pode, inclusive, né, se possível, frequentar mais vezes. Claro, com certeza. porque, Portas abertas. Agora vamos chamar o pessoal de Canela também. Isso Importante aí, chamar o pessoal importante. de Canela pós ali o evento debate, que está né, acontecendo, o debate, né? E eu só queria finalizar, eu sei que a gente tem tempo, mas muito legal também, né? O entendimento da comunidade como um todo depois dos eventos climáticos. Sim. Até 2023 esse uniforme gerava dúvidas do que era. Hoje a gente vê esse uniforme na rua, a gente sabe direitinho que é a Defesa Civil que está fazendo o seu trabalho, né? Então a importância também para nós hoje é a Defesa Civil e a gente tem que agradecer ao trabalho de vocês, que é muito, muito importante e a gente sabe que não é fácil. Obrigada pela oportunidade. Acho que é muito importante, sim. Eu estou à disposição. A gente tem muita coisa para falar, né? São muitas ações e realmente, se eu deixar, eu fico aqui a manhã inteira falando de tudo que a gente vem fazendo, né? Mas sim, e eu fico bastante feliz em poder estar aqui, em falar um pouquinho para a comunidade. E a gente está sempre à disposição. Hoje, Gramado conta com um Instagram próprio, né? A nossa Defesa Civil é @Defesa Civil Gramado. Eu peço que as pessoas nos sigam porque é o nosso principal canal de alertas hoje, de informações. Então a nossa comunidade muitas vezes acaba seguindo redes sociais do Estado ou outras fontes e não está ouvindo o que nós temos a falar, porque o nosso foco é a nossa região, é a nossa cidade. Então eu peço que as pessoas sigam a nossa Defesa Civil. Lá também na bio do Instagram tem um link onde tem outros canais. A gente tem um canal de WhatsApp também, né? A gente tem outras fontes que é muito importante a comunidade estar nos acompanhando e a gente consegue ficar mais próximo dela, sim. Perfeito. @Defesa Civil Gramado, já vou seguir aqui também e acompanhar ali o trabalho desenvolvido pela Defesa Civil de Gramado. Obrigado, Juliana. Obrigada, A eu. gente vai encerrando por aqui. Na sequência, voltamos para fechar o programa de hoje. 8h51, rápido intervalo, já voltamos. Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional.